E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus e aleluia. Que Deus possa continuar falando com cada um de nós que aqui está. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu gosto sempre de uma pregação expositiva. Eu quero passar versículo por versículo com os irmãos. E eu creio que Deus tem algo para falar em cada versículo conosco aqui. Vem comigo no versículo 1. E passando Jesus, e o quê? Eu vou pedir os irmãos para repetir, vocês não ficam bravos comigo, não? Se eu pedir? Diga: passando. Quem estava passando? Olha só, até Jesus como homem passou aqui nessa terra. Eu quero dizer que tudo passa, que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Tudo vai passar. Nós temos que ter a consciência do temporário. Nós temos um corpo que está envelhecendo a cada dia. E a verdade é que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da sepultura. Ou nós morremos antes, já encontramos com Cristo, ou Ele vem e nos busca através do arrebatamento. Aleluia! O fato é, vai passar. Nós temos que ter a consciência que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa vida aqui é passageira. Sabe essa luta que você está passando? Está passando, vai passar. Essa situação, por mais ruim ou boa que seja na sua vida, ela vai passar. Se está ruim, segura firme, vai passar. Deus é contigo. Se está boa, aproveite, porque também vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra. Porque em Mateus, no capítulo 24, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de... essas vão se cumprir. Nada disso vai se passar, mas todas as outras coisas vão passar. É necessário. Nós estaremos eternamente com Cristo. Se nós quisermos investir em algo que vale a pena, é investir no que é eterno. É investir naquela cidade celestial, na Nova Jerusalém. E lá vai ser tudo maravilhoso. Lá não vai precisar dessa consciência que nós temos aqui, que é passageiro, porque tudo lá é eterno. E lá já não haverá mais choro, não haverá lágrima, dor, sofrimento, não haverá morte, porque o Senhor fez tudo perfeito para cada um de nós. O céu é real. Deus irá voltar. Ele não está voltando, Ele vai voltar. E em breve todas essas coisas aqui vai ficar no passado. Isso tem que ser um conforto para nós. O fato de nós sermos passageiros não tem que nos estremecer, tem que nos alegrar.
É saber que se nós partirmos, é uma alegria, porque estaremos com Cristo na eternidade. Aleluia. Vem comigo no versículo 1. E passando Jesus viu um homem. O que ele viu? Diz: Jesus viu um homem cego de nascença. O que Jesus viu mesmo? Jesus viu um homem cego de nascença. Tudo depende do modo que nós enxergamos as coisas. Tudo vai depender em nossas vidas da forma que nós focamos as coisas. Em Mateus, no capítulo 6, diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Cheio de quê? Então a forma que nós enxergamos as coisas é muito especial. A forma que nós enxergamos as coisas é diferente. Porque eu posso enxergar problema, mas eu posso enxergar também solução. Os discípulos viam culpa, Jesus via oportunidade para fazer a obra de Deus. Porque os discípulos vão perguntar, os discípulos perguntam, versículo 2: Rabi, quem pegou este ou seus pais para que nascesse cego? Os discípulos viam pecado, Jesus via propósito. Os discípulos viam impedimento, Jesus via motivos para glorificar o Pai. Jesus via potencial. Jesus olhava para o melhor da criação de Deus. Ele viu um homem. Jesus viu, o que Jesus viu? Oportunidade. É assim em nossas vidas, nós deparamos com tanta coisa. Quando você depara com uma criança que é um pouco agitada, o que você vê? Esse menino é custoso, é uma praga, não dá sossego. Ou você vê potencial? Você vê um homem de Deus. Você vê um homem que vai mudar a história da humanidade. Enquanto muitos têm enxergado os problemas, o Senhor Jesus olha para nós e vê soluções. O Senhor está olhando para nós agora e vendo em nós oportunidade. Oportunidade de você fazer a diferença na vida de alguém. Enquanto muitos julgam, você faz a diferença de olhar e ver uma capacidade, porque Jesus nos olha de uma forma diferente. Aleluia. Jesus não viu pecado, Jesus viu oportunidade. Versículo 2, vem comigo. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Repita comigo, diga assim: ó, quem pecou? Isso é uma tendência que nós temos. Nós queremos saber quem errou, quem pecou, de quem é a culpa. Se algo está errado, nós queremos saber quem causou o erro. Muitas vezes é assim. Nós não queremos ser a solução, mas Jesus está vendo solução. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha de uma forma diferente. Se alguém está passando por uma dificuldade, a tendência é a gente dizer: está assim porque está em pecado. Se for assim, o que será então da vida de Jó? Porque Jó perdeu a família, seus filhos, aliás, perdeu seus bens, sem motivo algum.
A Bíblia diz que ele não pecou, mas aquelas coisas sobrevieram sobre ele. A nossa pergunta tem que ser: não é quem pecou, o que Deus quer fazer através dessa situação em minha vida? Glória a Deus. Há um propósito para tudo aquilo que acontece debaixo do céu. É porque a gente, quando lê lá em Eclesiastes, a gente pensa assim: para tudo há um momento, há um tempo para todas as coisas. Não, não há um tempo para todas as coisas. Lá está dizendo que é um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Tem que ter o que? Propósito, porque Deus é Deus de propósito. O que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Talvez aquela pessoa difícil que está na sua vida, que está te oprimindo, que está te desgastando, que está te causando choros, que está te causando momentos tristes. Talvez a pergunta é: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer através dessa pessoa na minha vida? Tem um motivo disso estar acontecendo na sua vida? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de cada um estar aqui nesta noite? O que te moveu a estar aqui? Por que você deixou de fazer tudo o que você poderia fazer para estar aqui? Nesse frio, ficar em casa tão bom, um sofá quentinho, uma comida gostosa, quentinha, mas você abriu mão de tudo isso para poder estar aqui. Você deixou tudo isso porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você deixou a comodidade de estar na sua casa ou em qualquer outro lugar aconchegante para vir aqui esta noite, porque Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer falar contigo, porque Ele tem propósito na sua vida, porque Ele vai mudar esse quadro, essa situação que você está passando. Porque você não tem que procurar culpados, você não tem que procurar quem provocou, você tem que ver diferente, enxergar uma perspectiva diferente, aprender com Deus. Não é ver culpado, é ver oportunidade para que a obra de Deus seja manifestada. Aleluia! As dificuldades que nós passamos nos ajudam em muitas coisas. Versículo 3, vem comigo. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia. Diga com fé comigo assim, ó: para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus enxergou algo que ninguém viu. Nós somos mais do que aquilo que os olhos podem ver. O homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso interior. Deus sabe o que se passa dentro de cada um de nós. As dificuldades que nós passamos, as tribulações, elas nos levam a experiências que nós não teríamos de outras formas. Talvez aquilo que você está sofrendo, aquilo que está te tirando o sono, aquilo que te dá uma dor de cabeça, aquilo que talvez vai te levar a uma experiência com Deus que você não teria de outra forma. Então não culpe as coisas, vê motivos. Você tem que enxergar assim: é Deus trabalhando nesse negócio,
é Deus trabalhando as circunstâncias da minha vida para que algo seja mudado. Porque às vezes é que você tem que bagunçar tudo para melhorar. É como uma reforma de uma casa. Você quer deixar tudo diferente, tudo mais bonito. Então você tem que mexer tudo. Aí vai vir quebra-quebra, a poeira, o desconforto, tira o móvel daqui, põe para lá. Mas depois que tudo fica pronto, vem a alegria de saber que está tudo novo. Está tudo melhor do que antes. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele está falando que nós temos que glorificar nas tribulações. Eu tenho que achar bom que eu estou sofrendo? Não. É o que essa tribulação vai causar na sua vida, porque ele diz assim: sabendo que a tribulação produz a paciência. Porque tem gente que fala: eu não tenho paciência para essas coisas. Aí tem Deus coloca um pouco de tribulação para você aprender a ser paciente. A tribulação vem para te dar paciência, e a paciência vai te levar a ter experiência. Porque quando alguém próximo de você estiver passando por algo parecido, você vai ser uma pessoa experiente, experimentada, e vai poder aconselhar essa pessoa, porque você já passou por isso. E a experiência traz a esperança, e a nossa esperança está em Cristo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Cada um de nós aqui tem uma experiência. Em 2017, no início de 2017, a nossa filha Larissa, a mais velha, hoje está com 19 anos. Ela estava com 10 para 11 anos, ela ia fazer 11 anos de idade. Nós estávamos passeando. Nós havíamos viajado. E a Letícia, mais nova, estava brincando com a Larissa. E no momento, a minha esposa, mulher, observa mais do que homem, né? Ela estava subindo e descendo a escada. E a minha esposa notou que a Larissa, a nossa filha, ela sempre usava mais uma perna só, né? Ela não descia com uma perna e depois outra, ela sempre levava só uma perna para depois levar outra. E a minha esposa achou aquilo diferente. Olha, vamos olhar isso, nós temos que olhar. E nessa época nós morávamos numa cidade chamada Abaeté. Conhece Abaeté? Quem conhece Abaeté? Conhece? Glória a Deus. Então nós procuramos auxílio médico. E o médico que nós fomos, ele foi muito sincero conosco. Ele disse: olha, o caso da sua filha não é um caso para mim. Procura um lugar onde tem mais recursos, porque o caso dela é mais complexo. E de lá nós conseguimos uma consulta em Divinópolis. Tivemos com ela em Divinópolis, a mesma coisa praticamente. O médico falou: olha, pedimos exames, mas nós podemos até aqui. E conversando com amigos que nos indicaram lá em Belo Horizonte, o Hospital Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Não sei se alguém aqui conhece. E lá tem uma equipe lá que trabalha só com essas coisas, né? Porque o problema dela estava no osso do fêmur. E o trabalho começou lá nesse Hospital Belo Horizonte. Eles detectaram uma coisa que é algo raro, 1 em 1000. A cabeça do fêmur dela estava se perdendo. A cabeça do fêmur é como se fosse uma bola, né? Uma mão fechada assim, só para simular. E ela começou a esfarinhar o osso, se perder, se desfazer. E eles começaram a buscar a causa. Não havia causa. Porque eles não encontraram causa, ele falou: olha, isso é uma necrose avascular na cabeça do fêmur.
E é uma síndrome idiopática, que significa o quê? Não tem causa. Ela não teve queda, não é porque os pais, alguém da família tem algo parecido, e não é algo comum em criança, porque é comum dar isso em pessoa idosa. E eles não poderiam fazer muita coisa. E lá foi feita a primeira cirurgia. Estou contando bem resumido. Então nós saímos de Abaeté e íamos lá para Belo Horizonte, com toda a dificuldade de ir e voltar, 250 quilômetros para ir, 250 para voltar, 500 quilômetros naquela dificuldade para ir e voltar. Eu e minha esposa andando por caminhos que a gente nunca entrou, ela olhando lá o caminho e eu tentando dirigir. E chega no final do ano, porque é assim, o trabalho que eu exerci, eu sou policial militar. Então a gente assim, corre o risco de cada ano a gente estar numa cidade diferente, porque muda muito. E chegou no final do ano de 2017, Deus abençoou que eu fui promovido. E com a promoção, sem pedir, sem nada, Deus nos levou para Belo Horizonte, num lugar que eu não tinha nem ideia. Eu nunca tinha ido, porque eu havia morado um tempo em BH, mas nunca tinha ido na região do Barreiro. Não sei se alguém conhece o Barreiro. E acabou que a gente acabou amando lá aquele lugar. Por nós, a gente nem tinha voltado. Olha como Deus trabalha. E a gente ficou lá exatamente um ano. E na companhia onde eu fiquei, a gente começou a voltar com um culto que tinha lá. Um culto que havia parado, a gente vamos voltar, o culto toda terça-feira à noite. E um desses cultos lá, uma missionária nunca tinha me visto, chegou perto de mim, entregou um recado de Deus e falou para mim que o nosso tempo lá seria curto, mas que Deus nos levou para lá para cuidar da nossa família. Aquilo facilitou muito a nossa jornada. Nós ficamos lá exatamente um ano, mas do Hospital Belo Horizonte o médico falou lá que não poderia continuar com o tratamento e nos encaminhou para outro profissional. Esse profissional fez outras 2 cirurgias. Então a gente conta de forma resumida, mas a bagunça que aquilo virou, teve uma das cirurgias que exigiu ela ir 30 dias direto sem faltar. E eu tinha que sair para trabalhar. A minha esposa não tinha condição de ir sozinha com ela. E Deus levantou pessoas no trabalho para nos ajudar a levar ela de carro e voltar. Depois, com o tempo, foi passando de todo dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. E foi essa jornada que nós tivemos. Na hora que Deus está fazendo, a gente não entende, mas um pouco na frente a gente vai entender. A gente pensa que as coisas acontecem na nossa vida por acaso, ou porque alguém errou, alguém pecou. A gente procura a causa. Não, está assim porque pecou de alguma forma, está assim porque está em falta com Deus. Não, é Deus trabalhando nas circunstâncias para nos abençoar. E depois da última cirurgia que ela teve, engraçado, olha só como é que eu aprendi a fé, irmão Cícero. Antes de sair para ir para BH, aliás, para o consultório, a gente já estava no Belo Horizonte, eu falo com minha esposa: olha, em nome de Jesus, nós vamos lá no médico. E o médico vai falar para nós que ele está surpreso com o resultado. Eu disse algo, só estava eu e minha esposa, e falei que o médico ia dizer. E entre nós dois lá para poder fazer o retorno para a nossa filha. E no meio da conversa ele fala a mesma frase que eu falei para minha esposa.
que ele ficou surpreso demais, porque a cabeça do fêmur da nossa menina havia regenerado. Aleluia, glória a Deus. É claro que com esse profissional ela passou na mão de outro profissional também. Foi uma luta, foi uma peleja, mas nós vimos aqui a vitória. Deus cuida de nós. Deus nos tirou de uma cidade do interior, levou nós para a capital. Ficamos um tempo breve, mas foi para cuidar da nossa filha, que ficou enferma sem motivo algum. É o caso aqui desse homem. Como é que ele ia pecar dentro do ventre? Nasceu um pecado. Foi os seus pais que pecaram, passaram o pecado para o seu filho. Não, Jesus está falando, ninguém pecou. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. O que está acontecendo na sua vida é para que se manifeste nela as obras de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vida e morte. Enquanto houver vida, faça a obra de Deus. Enquanto houver tempo, faça a obra de Deus. Enquanto você tiver oportunidade, faça a obra de Deus. Antes que o tempo se esgote, enquanto há dia, enquanto você está vivo, porque vem a noite, quando você vai fechar os olhos, você já não vai poder fazer a obra que você poderia fazer aqui nessa terra. Daí a importância de não se adiar, não protelar, de aproveitar o tempo que nos resta. O tempo que nós temos, que a gente não sabe quanto tempo é. Porque quando a gente vai para a cama e dorme, a gente pensa amanhã, mas o amanhã é um ato de fé. Porque a gente pode simplesmente não acordar. Então, quando Deus permite que nós acordamos, é porque Ele está investindo em você. É como se Ele te dissesse: filho, eu tenho fé em você, que você vai fazer diferente, que esse dia vai ser diferente. Você vai perdoar, você vai resolver essa pendência na sua vida, porque enquanto há dia, enquanto há tempo, você vai fazer a obra de Deus, que seja uma coisa simples, uma recepção, uma passada de pano no chão, um ajudar na organização, ajudar no louvor, ajudar na pregação, de alguma forma, uma visita. Mas a obra é grande, não falta oportunidade. Para que protelar? Amanhã eu faço, quando eu aposentar eu faço, e a gente vai só deixando para depois. A gente tem que fazer agora. E a gente prega a palavra muito mais com o nosso comportamento do que com a boca propriamente dita. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. É fazer a diferença aí nesse mundo cruel. Versículo 5, vem comigo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Repita comigo com fé. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus tinha consciência da sua missão. Ele era consciente. Ele sabia no seu coração: eu vim para fazer a vontade do Pai. Nessa vida, o que a gente
mais faz é a vontade dos outros. O que menos a gente faz é a nossa vontade. Quem trabalha tem que acordar cedo aqui. Quem tem que sair cedo para a escola? Você gostaria de acordar cedinho para sair para a escola? Para o seu trabalho nesse frio? Se fosse depender de nós, a gente ficaria um pouco mais na cama. A gente não ia trabalhar no dia. A gente não ia ter que lidar com aquele chefe esquisito. A gente não ia lá enfrentar aquelas aulas, uma matemática difícil, tanto exercício. Se fosse depender da nossa vontade, a gente comeria mais, um pouco mais de doce, um pouco mais de carne gorda. Mas por que a gente não faz? Porque nem sempre, ou quase todas as vezes a gente não faz só a nossa vontade. A gente tem que ter consciência por que nós estamos aqui nessa terra. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo enquanto estou no mundo. E se Ele é, nós também temos que ser. Imagina ser luz nesse mundo cheio de trevas, esse mundo cruel, violência. Você liga o noticiário, só coisa ruim. Se você ficar olhando demais as coisas, você tem medo de sair até as ruas, de ser assaltado, violentado. As coisas não são fáceis, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer diferença nesse mundo onde jaz o maligno, onde esse mundo está debaixo da escravidão do maligno. Há uma grande dificuldade. Conversava com um dos irmãos ainda ontem sobre o tema, como é difícil para os jovens da igreja. Eu nem sei se o pessoal aqui trabalha com a juventude, irmãos, porque lá eu estou já orando a Deus para começar alguma coisa, porque é complicado. Os nossos jovens não têm para onde ir. Nós já somos jovens, nós sabemos como é que é essas coisas. A concorrência do mundo é cruel. Você não tem liberdade para ir num lugar, é só música indecente, não é isso? Você vai num lugar, está tomado de fumaça de cigarro, bebedice. O povo não sabe conversar, é só palavrão. Os nossos jovens ficam acuados. Mas aí que está, é ser luz nesse mundo de trevas. Não é porque eles fazem que eu faço. Ah, mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Olha, a porta é estreita, nem todos vão passar por ela. Eu sei que não é fácil, mas permaneça fiel a Jesus. Permaneça fiel ao Senhor. Ele tem o melhor para cada um de nós. Não vale a pena mudar, trocar. Não vale a pena trocar a eternidade por um momento de prazer, por um gosto, porque eu quero, porque fulano vai. Não. Permaneça firme. Crie oportunidades. Está difícil assim? Vem com Jesus. É a oportunidade então de fazer a diferença. Quem sabe? Juntar os jovens e falar: vamos fazer nós mesmos, junto às igrejas. Nós falávamos lá, quem sabe convida o pessoal de Lagoa da Prata, junta com o Bom Despacho. Vamos fazer uma coisa diferente para esses meninos. Põe esses meninos dentro do ônibus, vai fazer uma visita, um piquenique, vai fazer um culto. Vai lá para o lado de BH, que é a cidade histórica, vai ser alguma coisa nesse sentido. Faz um piquenique, um louvorzão, um culto. Nós temos que ser luz nesse mundo tenebroso, cruel. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 6:
Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Glória a Deus. Diga com fé comigo assim: untou com lodo os olhos do cego. Olha só, ao invés de julgar, Jesus prefere curar. Ao invés de julgar quem pecou, quem errou, Jesus prefere oferecer ajuda. Toda manifestação de Deus tem propósito. Só alguns entenderam isso aí. Vou te dar mais uma oportunidade. Ó. Toda manifestação de Deus tem propósito. Lembra de Moisés? E uma vez que eu falei isso, o irmão falou assim: lembra, não, pastor, não é da minha época. Eu falei: irmão, tanto bem, mas você já leu na Bíblia. Já leu sobre Moisés? Lembra de Moisés? Então, Moisés é a sarça ardente. Moisés estava lá no deserto, né? De repente ele toca com um arbusto, uma sarça. O engraçado é que aquele arbusto pegava fogo, mas a sarça não se consumia, não é algo assim? Estava pegando fogo, mas não queimava o negócio. Aí de repente veio uma voz. A voz do Altíssimo falou com Moisés, e a voz deu sentido a tudo aquilo. A voz de Deus dá sentido à maravilha. Aleluia, aleluia, aleluia. A voz de Deus dá sentido à maravilha na sua vida. Ah, Deus maravilhoso. O fogo do altar ele tem uma combustão diferente, ele queima diferente. E nessa noite, quando nós vamos orar aqui no final, nós vamos queimar um monte de coisa aqui. Você crê nisso? Você vai lançar esse monte de pecado aqui nessa combustão. Altar é um lugar de sacrifício. Você vai lançar isso aqui. Você não tem que carregar isso. Porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Aleluia, aleluia. Deixa eu te perguntar algo aqui. A referência do cego era a escuridão? Sim ou não? Ele nasceu cego. Qual a referência dele? Diga: escuridão. Nunca viu nada. Olha o que Jesus está fazendo com esse homem. Jesus está voltando lá no princípio. E quando você fala em princípio, você fala de Gênesis, porque lá em Gênesis 1 diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas se você conjugar esse versículo onde fala de trevas com Isaías 45, versículo 18, que fala lá: eu sou o Senhor Deus, que criou o céu, que formou a terra, e não criei a terra para ser vazia, mas a formei para que fosse habitada. Então a terra não foi criada para ser vazia, a terra não foi criada para ficar na escuridão. Jesus está voltando lá no início com esse homem. Esse homem não foi criado para ficar nas trevas. Esse homem não vai ficar na escuridão. A vida desse homem não vai se perder, porque a luz chega nesse homem, e o haja luz de Deus entrou na vida daquele homem, e aquele homem passou a ver, aleluia, aquilo que você não pode ver, você vai passar a ver na sua vida, em nome de Jesus. A obra de Deus era completa. Deus estava restaurando a vista daquele homem.
Ele estava dizendo: a minha criação é completa. A obra que Deus faz na sua vida, ela é completa. Deus é perfeito nos seus caminhos. Deus é perfeito em cumprir tudo aquilo que te prometeu. Aleluia. Então Jesus devolve a forma que estava desfigurado. Versículo 7, vem comigo. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Com muita fé, fala comigo assim, ó. Vai. Lava-se no tanque de Siloé. Foi. Lavou-se e voltou vendo. É no processo que temos intimidade com Deus. As coisas de Deus não são, um passe de mágica, não. Talvez você tenha uma promessa de Deus na sua vida de anos que ainda não se cumpriu. Um profeta, certa vez, ele queria ajudar uma mulher que tinha sido muito beneficente com ele. E ele vira para o servo dele e fala: olha, o que nós vamos fazer para essa mulher que tem dado nós em amparo? Toda vez que a gente passa aqui, ela dá a sua casa para a gente ficar, nos dá comida, lugar de dormir. Aí o servo dele falou assim: olha, ela é rica, ela tem muita coisa, mas ela não tem filho, não. Aí o profeta fala: não tem filho? Aí o profeta chega perto dela: olha, eu vou te dizer uma coisa, mulher. No tempo de Deus, você vai dar à luz a um filho. Passado o tempo da gestação, a mulher teve um filho. O que eu aprendo com isso aqui? Que o profeta diz: no tempo. Ele não disse fica grávida de uma vez, tenha esse menino rápido, não. Ele respeitou o tempo da gestação. Ele respeitou o tempo do processo. O tempo passou e no tempo certo as coisas aconteceram. Há um propósito em nossas vidas. Você vai colher se você passar pelo processo. As coisas não vão ser entregues em nossas mãos assim, fácil não. Até mesmo para nós podermos dar um pouco de valor às coisas. Aleluia, aleluia. Quem tem a palavra tem a cura. Pode repetir isso comigo? Coloca a mão no seu coração e fala com fé. Diga assim, ó: quem tem a palavra tem a cura. Vê no texto aí. Porque ele falou assim, ó: vai-te até o tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então primeiro vem a palavra, depois que vem a visão. Primeiro vem a palavra, depois vem a visão. Isso quer dizer, primeiro eu obedeço, depois eu recebo. Eu não posso inverter essas coisas. Eu não vou receber se eu não for obediente. Eu não vou receber se eu não estiver debaixo de obediência. A palavra vem primeiro. A palavra de Deus primeiro em nossa vida é a palavra de Deus. É o principal, é o que Deus tem para as nossas vidas, é a palavra dele. E tem que ser do jeito de Deus, porque Deus respeita as coisas. Ele poderia muito bem ter curado ele ali naquele momento, mas ele falou: não, vai lá e se lava. E porque ele foi obediente, e porque ele obedeceu o processo,
ele então teve êxito naquilo. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas para a honra e glória do nome dele. Eu convido a você para ficar de pé. Se essa palavra falou com você um pouquinho,